Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui contar uma história. Não aconteceu comigo, mas é que acontece hoje em dia com muitas e muitas adolescentes no mundo. Então se você já quer assistir, já deixa seu like, se inscreva no canal se vocês querem mais historinha assim. Bora começar. Meu nome é... Meu nome é Alice. Eu tenho apenas 15 anos. E eu sou uma garota bem estudiosa, vamos dizer. Não sou, mas eu gosto de falar isso. Eu tenho uma vozinha. Essa daí é a minha vozinha. Ela cuida de mim desde que eu tinha 7 anos. Minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos e meu pai abandonou ela quando eu tinha apenas 5 anos. Então, vamos começar? Minha vozinha, a maioria das vezes, ela tinha que trabalhar demais. Ela trabalhava para me sustentar. Eu e minha vozinha eram muito amigas e muito próximas. A minha vozinha contava tudo que acontecia na vida dela pra mim. E eu, tudo que acontecia na minha vida pra ela. Mas não mudou muito até acontecer as coisas que vão vir pra frente. Eu estava dormindo quando a minha vozinha foi trabalhar. Ela trabalhava dia e noite pra me sustentar. Ela trabalhava em faxineira no hospital. E ela foi trabalhar. Eu tinha acordado com muito. Eu também fui comer, né? Porque a fome mata às vezes eu. E eu fui caçar alguma coisa pra comer na geladeira. Eu não achei nada pra comer, mas aí o telefone começou a tocar. Eu sabia que minha avó tinha que trabalhar, mas ela, toda vez que ela saía, ela não ligava. Era estranho. Mas aí eu fui atender. Oi, quem é? E aí um menino começou a falar, chamado que era João. E que conhecia minha avó chamava Gisele, e ela era uma mulher muito saudável, e eu era netinha dela. Eu falei, tá, mas onde você me conhece? O menino apenas respondeu, eu só te conheço, pô, eu posso ir na sua casa? Eu moro do lado. Aí eu fiquei negando que não queria. Mas aí deu uma hora que eu falei, tá bom, pode vir, não vai ter problema. Até que esse tal de menino chegou. Aí eu fui lá na porta atender ele. E eu tenho que falar pra vocês, ele era um gatinho. Nem tive tempo de me trocar de roupa, nem nada. Porque eu tava com um short bem curtinho mesmo. Não tinha tempo de trocar de roupa. Aí eu chamei ele pra entrar, além de ele ser um gatinho, né? Eu chamei ele pra entrar. E a gente combinou de assistir um filme. Ele falou, bora assistir um filme aqui na sua casa. Eu falei, tá bom. Sabe por que aí eu sentei e ele foi chegando cada vez mais perto. Eu tava achando bastante estranho. E aí eu falei pra ele, e eu vou lá no meu quarto, porque eu preciso trocar minha roupa. Porque eu tô desconfortável com esse short. E também vou fazer o número 1. Aí eu fui lá lavar as mãos. Quando aí eu percebi que tinha alguém na porta. E aí eu não sabia quem era. E aí eu fui lá. E aí ele começou a me beijar, a me agarrar, falando palavras estranhas. Aí ele começou a falar palavras que eu era muito linda, que eu não precisava trocar de roupa por quem eu era. E aí eu comecei a achar meio estranho e logo pedi pra ele ir embora. E ele falou que não ia, que já tinha trancado a porta de fora. E aí eu fiquei meio estranha e falei, socorro, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Aí bem na hora ele falou, olha, eu só quero ficar com você, mais nada. Eu falei, eu não quero ficar com você, moço. Eu nem te conheço, eu acabei de te conhecer, você já vai dando em cima? Não, desculpa, eu não sou dessas. E aí foi quanto demais aconteceu. Eu nem esperava que ia acontecer isso, mas do nada isso aconteceu. Eu tava bem chocada com isso. Nossa, eu nem tava esperando por isso, pra falar a verdade. Logo em seguida ele foi embora. Uma semana depois, eu estava no meio da sala, quando de repente eu senti uma dor na barriga que eu não sabia o que era. Mas do nada, eu não sabia o que era mesmo. A minha avó achou até estranho e ficou olhando pra mim. E aí eu dei um vômito. Minha avó olhou estranho pra mim quando ela estava fazendo comida. Falou, o que é isso, minha filha? O que tá acontecendo com você? E eu apenas respondi, não sei, vó, eu vomitei 2 vezes. Ai, vó. Ela falou, limpa isso agora que a gente vai conversar. Eu falei, tá bom, vó. E aí comecei a limpar. Tinha que limpar meus 2 vomitos, né? Porque, tava uma ânsia de vômito em mim cada vez mais. Minha chegou em mim e falou, vamos lá no sofá conversar?
E eu literalmente fui. Eu não sabia o que era, nem se ela tava brava comigo, alguma coisa, porque realmente eu não sabia. Quando aí a minha avó me perguntou eram os meus sintomas que eu estava sentindo. Eu falei pra minha avó que minha barriga estava doendo muito mesmo. Desde semana passada eu tava com ânsia de vômito. A minha avó falou, deve ser só uma bactéria, minha filha. Aí eu falei, vó, mas se não for bactéria... E aí bem na hora eu lembrei daquele dia o que aconteceu. Aí eu pensei, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Pois é, a minha avó não tinha pensado nisso, pelo menos. Então aí eu falei, vó, eu vou no banheiro, tá bom? Que eu vou tomar um banho e relaxar um pouco. Minha avó apenas falou, tá bom. Semanas depois eu descobri que eu estava grávida. E eu não fiquei tão feliz com essa notícia, não. Eu tava vestindo até roupas mais larguinhas, uns casacos, pra tentar tampar. Mas não tava dando muito certo, porque cada dia que passava, minha barriga tava crescendo mais. Então aí tinha chegado a hora que eu tinha que contar pra minha avó. Porque eu não tava conseguindo mais esperar isso. Eu cheguei na minha avó e minha avó surtou com o tamanho da minha barriga. Porque eu tinha tirado. Eu falei pra minha avó tudinho que eu tava grávida. Que, assim, o dia que ela tinha saído pra trabalhar, tinha um menino vindo aqui falando que conhecia ela. E começou a fazer aqueles negócios. Começou a me beijar e tal. Aí minha avó falou: "Que? Você tá maluca, garota?" A minha avó tinha ficado muito decepcionada comigo. Tinha me brigado muito, falando se eu não tomasse jeito nessa criança, ela ia ficar muito brava. Minha avó tinha me dado muito castigo mesmo. Eu tinha ficado muito triste com isso. Mas no final, até que minha avó me ajudou. Ela me entendeu. Porque ela também tinha passado por isso. Mas ela não estava lembrando que ela também ficou grávida aos 14. Mas eu estava grávida aos 15. Um ano melhor que ela, pelo menos. Mas ela não conseguia pensar nisso. Ela só conseguia pensar na pior coisa. Depois daquilo bafafá, a minha avó até que ficou feliz com a notícia que ela ia ser bisavó. Ok. Minha avó, ela até se acalmou depois de tudo isso e tal. Mas minha avó, ela era uma mulher que ela tava certa. Eu não deveria ter feito aquilo, por mais que eu pensasse errado. Mas assim, eu tava já com 2 meses e não sabia. E o tempo mais passava, mais a minha barriga ia ficando grande. Tinha se passado mais ou menos uns 5, 6 meses. Eu já estava com 7 meses, o bebê eu tava quase na minha filha. Ah, eu não contei a novidade pra vocês. Eu vou ter uma menina. Eu tô muito feliz com isso. Eu sempre quis ter uma menina. Por mais que tudo ia acontecendo, eu ia ajudando a minha avó mesmo assim, lavando as louças e tal. Porque eu não podia trabalhar. Mesmo que eu já tinha um trabalho, um serviço, minha avó não deixava eu trabalhar, falando que podia prejudicar a vida do meu bebê. Todo o seu dinheiro e tinha comprado uma casinha um berço para minha filha. Eu tinha ficado muito feliz com o dinheiro que ela juntou, ela fez isso. Só porque aí eu tava sentindo muitas contrações na dor, muitas. E aí eu tinha pedido para minha avó me levar para o hospital. E aí a Bruna veio ao mundo. Eu pus esse nome para homenagear minha mãe. Minha mãe chamava. Então a Bruna veio ao mundo porque a minha mãe chamava Maria. E ela sempre falou que se tivesse uma segunda filha, ia pôr Bruna o nome. Então eu tinha posto Bruna. Eu amava esse nome. A minha avó mesmo, ela amava a Bruna. Ela brincava com a Bruna o dia todo. Até a Bruna gargalhando as risadas dela. A Bruna às vezes até dormia brincando com ela. E sempre que eu tava dormindo, descansando um pouquinho, a minha avó sempre cuidava da Bruna pra mim. Porque minha avó sabia que eu tava muito cansada. E agora também eu arrumei um emprego. Agora eu tô trabalhando no hospital. Agora eu tô fazendo cirurgia, tô fazendo um monte de coisa. Eu tava de faxineira, agora aumentei no nível. Graças a minha avó que cuida da Bruna pra mim. Gente, Gente, isso não aconteceu comigo de jeito nenhum. E eu queria falar pra vocês também. Isso hoje em dia tá acontecendo com muitas no mundo, hoje no país. Os homens fazem isso, gente. Então eu não fiz essa história porque era Não fiz essa história porque era eu, porque não era eu mesma. Mas está acontecendo com muitas adolescentes, gente. E se alguém chamar vocês pra casa dessa pessoa, de um homem, sei lá, de uma mulher, ou falar pra ir na sua casa que conhece, gente,
Não vai, gente, não caia nessa, gente. Rejeita, foge de qualquer lugar. Porque, gente, tá acontecendo muitas vezes hoje. Direto passando no jornal, tá bom, gente? Então, se na hora que for acontecer, vai acontecer. Espere o momento que na hora vai acontecer. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Se vocês querem mais história como esta, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa a notificação do sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Tchau.